Pode já? Ok. Então começa assim: somos livres. Não sei se vocês conhecem esse. Cada instante escolhemos pensamentos, decidimos caminhos, revelando o volume de nossas conquistas e das nossas necessidades. Distraídos, alimentamos fantasias, acariciamos ilusões, brigamos por elas, acreditando que representam nossa felicidade. A visita da verdade oportuna nos faz reciclar valores, modificar ideias, aprender lições novas, caminhar para frente, desenvolvendo nosso mundo interior. Nas mãos do amor divino, essas são as voltas que a vida dá. Zíbia Gaspareto. Aí eu achei bonito, João, o conhecimento mesmo, né? É a espiritualidade, né? Muito É bom. nós nos espiritualizarmos, né? É, muito É a bom. fé, não é? Eu achei bonito, É. tá bom? E que Bri- Deus nos dê iluminação para a gente ter fé, não é? Esperança e querer conhecer mais essa doutrina, que nos ajuda muito. Muito bom. Obrigado, Ana. Obrigado Nada, obrigada a pela você. Deixa eu... prece, né? Diferente, mas bem, bem bonita mesmo. Você fechou o microfone, Ana. Desculpa, João, gente atrapalhada com essas internet. Então, eu peguei esse livro que eu fui no Centro Espírita aqui, Padre Bento, aqui de Guarulhos. Sei. Aí tem uma biblioteca e você pega o livro, é circulante, né? Depois devolve ou empresta para alguém. Voltas que a vida dá. Daí tem uns exemplos bonitinhos aqui, dá esperança para gente, né? Muito bom. Quer dizer que você É está em verdade. Guarulhos, não está em Brasília hoje. Não, ainda estou em Guarulhos, que eu estou fazendo implante dentário. Eu fiz numa médica aqui, numa dentista, Sei. doutora Nishi. Então, estou esperando agora que já está na fase final para colocar porcelana. Aí, colocando, eu vou embora para Brasília. Muito bom. Então vamos É, lá. tá bom, Vamos, deixa eu fechar aqui, João. Um abraço. tá. Vamos lá para nossa É, aula. até mais. Eu vou colocar aqui o slide de hoje, né? Como vocês devem estar vendo aí, nós já tivemos 18 reuniões e vimos todos esse monte de tema aqui, bem interessantes, né? Acredito que todos têm ajudado um pouquinho no nosso conhecimento. E vimos 18, portanto, hoje é o 19º tema, né? Que nós vamos conhecer. Conhecemos na reunião passada dois livros da codificação, o livro dos médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ver sobre o céu e o inferno e a Gênese, que são outros dois livros da codificação espírita. E na próxima terça-feira, a gente vai ver o último tema e vamos ver o livro dos Espíritos, né? Estrategicamente, nós colocamos o livro dos Espíritos como último tema a ser estudado na nossa sequência aqui de 20 temas. Por quê? Porque terminando essa sequência, nós vamos continuar estudando. Como disse a Ana de Guarulhos, nós não podemos parar. Há muito ainda que estudar, muita coisa, muita matéria, muito ensino e muita sabedoria para o nosso espírito, né? Sabemos que o espírito é imortal e o conhecimento nunca é demais e sempre a gente tem que aprender, né? Então vamos lá. Hoje, como eu disse, nós vamos ver o livro O Céu e o Inferno e a Gênese. Antes de começar, eu só quero fazer um comentário que eu acho interessante, porque a gente faz o estudo do Evangelho nas sextas-feiras, né? No Centro Espírita Luz e Caridade de Itubi. E sempre nos meses de outubro, a gente celebra o mês espírita. Por quê? Porque é um mês que muitas casas espíritas, muitos centros espíritas
também fazem o seu mês espírita, porque é o mês do nascimento do espiritismo, né? Porque o espiritismo surgiu com o lançamento do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, né? Total de 5 livros. Então, é por essa razão que nós pusemos esse tema por último, que é a quarta-feira que vem, porque na sequência nós vamos começar a leitura do Livro dos Espíritos. Na sequência, vamos. Aí não vai ser que nem agora esses temas, que é um por reunião. A gente vai fazer de que forma? A gente vai lendo, vai discutindo, vai entendendo, lê a pergunta, lê a resposta, verifica a compreensão do que nós lemos, então é uma coisa que pode ser que avance rápido, pode ser que vá lento. A gente não tem pressa, nós somos ainda muito jovens e temos muito tempo ainda para aprender. Então, a gente vai lendo conforme o tempo e a compreensão do que a gente for estudando, né? Então, vamos lá. E eu queria dizer o seguinte, que nesse mês espírita que eu estou me referindo, eu acho que faz uns 3 anos, talvez tenha sido 2022, se eu não me engano. Nós tivemos em outubro 5 sextas-feiras. E aí nós decidimos colocar cada sexta-feira um livro da codificação. Uma sexta-feira o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns e assim por diante. E cada um de nós pegou um dos livros, né? Eu, Virgílio, a doutora Ivênia, o Vitor, nós fomos dividindo entre nós. E eu acabei escolhendo o Céu e Inferno. E foi bem interessante eu ter escolhido esse tema. Por que que eu escolhi o Céu e Inferno? Eu fiz por meu puro egoísmo. Por quê? Porque de todos os livros da codificação até aquele momento, o Céu e o Inferno era o que eu menos tinha lido, o que eu menos tinha tido contato, tinha pesquisado, então eu menos conhecia. Então eu aproveitei essa oportunidade para aprender, para me preparar, para estudar, para ler, estudar, preparar uma apresentação e acabei me aprofundando nesse livro que é muito legal, que nós vamos apresentar agora, né? Então vamos lá. O resumo desse estudo de hoje, eu vou já antecipar que ele é bem extenso, viu, gente? Tem quase 40 slides, mas nós vamos tocando. O Céu, o Inferno e a Gênesis. Nós vamos ver a introdução. O Céu e o Inferno é um livro dividido em primeira e segunda parte. Depois vamos falar da Revista Espírita também, que é uma coisa que é considerado parte da codificação espírita, que o Kardec também, que ele que fazia, editava, publicava, né, durante a vida dele, né, até ele desencarnar, o mês que ele desencarnou, ele já tinha a edição da Revista Espírita pronta já, né? Depois nós vamos falar do Céu e Inferno, né, do livro propriamente dito. Depois, na sequência do livro A Gênese, o objetivo da obra, alguns temas e capítulos em destaque, intervenções espirituais, despertamento do senso moral. Esses 2 livros vocês vão gostar muito dele, né? Começando pelo Céu e Inferno, também chamado de A Justiça Divina segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno foi publicado em 1º de agosto de 1865, 8 anos após a publicação do Livro dos Espíritos. Esse livro foi, portanto, o 4º livro da codificação kardeciana, né? E o próprio nome já é interessante. Por que que ele chama Céu e Inferno? Porque pela religião católica é o destino de cada um de nós após a morte. Assim que nós morremos, né? Eles dizem que nós morremos, o espiritismo sabe que a gente não morre. Ou nós vamos para o céu, ou vamos para o inferno, ou fazemos estágio no limbo, ou ficamos até definir, ou seja, é o destino final dos espíritos, né?
E essa crença no céu e no inferno acaba sendo uma coisa que é muito propagada, mas muito prejudicial, né? Porque você imaginar que você vai viver eternamente no inferno, queimando no fogo do inferno, é uma coisa extremamente triste, né? Você não tem chance nem de se redimir. Você vai sofrer para sofrer, não para você aprender lição alguma, né? A gente sabe que sofrimento no Espiritismo vem sempre trazendo uma lição, e à medida que a gente aprende a lição, o sofrimento desaparece, né? Então vamos lá. Neste livro, Allan Kardec elabora um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, né? Então ele faz uma análise bem legal, né? Ele compara a visão espírita com a visão das outras religiões, né? O materialista que acredita que depois da morte tudo desaparece, tudo deixa de existir, eu deixo de existir, portanto eu não sei o que que eu viro, na verdade eu não viro nada, né? Imagina você virar nada, né? É uma coisa meio nem cabe na cabeça da gente, né? Você deixar de existir, de ter uma individualidade, de ter um pensamento, de ter um raciocínio, isso é uma coisa até meio sem lógica, né? Não dá nem para imaginar. Então aqui a gente vai mostrar a primeira parte desse livro, né? Olha o que que ele fala: o futuro e o nada, aquilo que a gente acabou de falar. O nada é uma coisa chocante, né? O medo da morte. Por que que a gente tem medo da morte, né? Tem uma causa, não é natural a gente ter medo da morte. A morte é uma coisa tão natural e que todos nós vamos passar, inclusive já passando um monte de vez, não teria por que a gente ter esse temor, né? Mas existem sim algumas coisas ligadas à morte que são pesadas, que são macabras, que nos deixam atrelados a um sentimento de medo, né? Que não deveria existir. Por que os espíritas não temem a morte? Ou seja, não deveriam temer a morte, né? É lógico que nós estamos encarnados aqui, somos espíritas, e também não queremos morrer, né? Lógico que se tiver que morrer, nós vamos de bom grado, mas também não vou me matar e nem vou facilitar nada. Vou aproveitar ao máximo e vou lutar sempre pela vida, pela saúde do meu corpo. Mas teoricamente o medo mesmo a gente não deveria ter pelo que a gente conhece. O céu, né, explicando o céu, é legal essa parte que ele fala o céu na visão católica, o céu na visão X, Y, etc. O inferno, né? Qual é a visão do inferno? Bem interessante também esse trecho. O Kardec é muito racional, ele faz cada pergunta, ele fala assim: se você desencarnar queimado num incêndio, durante um tempo a tua carne vai queimar. Mas depois de um tempo, ela já virou carvão, não tem mais o que queimar. E que sofrimento você teria se não está mais queimando, sabe, né? Ele começa a questionar esse raciocínio do inferno e é bem interessante. Intuição das penas futuras. O inferno cristão imita o pagão. Ah, ele fala da visão do inferno pagão e do cristão. Os limbos, né, que é aquela parte que a gente falou, que é meio intermediário. O quadro do inferno pagão, o quadro do inferno cristão. Depois ele fala do purgatório, né? E depois, na sequência, doutrina das penas eternas, origem da doutrina das penas eternas, argumentos a favor das penas eternas, as penas eternas, sua impossibilidade, o pecado original. E aqui, gente, quando a gente vai lendo Kardec, é extremamente forte o raciocínio dele, né? O crivo da razão sempre aplicado em tudo que é colocado no livro. Então, ele começa a questionar a pena eterna, né? O cara sofrendo eternamente o resto da vida. Qual é o valor disso? Qual é a validade disso? O que que se aproveita disso? Sem nenhuma possibilidade de remissão, né? De poder sair daquela situação.
as penas futuras segundo o Espiritismo. Aí já é a nossa visão espírita, né? A carne é fraca, interessante esse capítulo aqui. Princípios espíritas sobre as penas futuras. Código Penal da Vida Futura. Olha que interessante esse tema aqui, né? O Código Penal da Vida Futura, como se fosse uma lei dos homens, né? Depois vem o capítulo falando sobre os anjos, os anjos segundo a igreja. A gente no Espiritismo não utiliza esse nome anjo, porque, segundo a visão da igreja, é um ser que é bom e sempre foi bom e nasceu bom, e no Espiritismo isso não existe. A bondade é uma conquista, ninguém nasce bom e o outro nasce ruim, seria uma injustiça por parte de Deus, né? Que a gente sabe que ele é justo, soberanamente justo e bom. E aí vem a contestação, os anjos segundo o Espiritismo, os demônios também, outra coisa chocante que a gente acha que existe o diabo, né? Imagina, nem cabimento. A origem da crença nos demônios, os demônios segundo a igreja, os demônios segundo o Espiritismo. Capítulo 10, intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Depois, a proibição de evocar os mortos. Isso está no Antigo Testamento, essa proibição aqui, se eu não me engano, o próprio Moisés estabelece essa norma, porque tudo tá, não vou falar o que está escrito, mas está no livro lá explicando por que que foi colocada essa proibição. Aí a segunda parte do livro Céu e Inferno, né? Essa segunda parte é muito legal. Aí ele traz mensagens, várias mensagens psicografadas de espíritos desencarnados, e ele classifica essas mensagens de acordo com a hierarquia de evolução de cada espírito. Então ele joga primeiro os espíritos felizes. Sansão é um espírito de uma pessoa que fazia parte do grupo espírita lá do Kardec. Estava encarnado junto com ele, estudava junto com ele o espiritismo, desencarna e passa a comunicar no grupo, né? Que era um espírito de bastante luz, né? Tem vários aqui espíritos felizes que ele dá várias lições psicográficas desses espíritos. Depois ele classifica espíritos em condições medianas, aí vários nomes de espíritos que se comunicam. Depois espíritos sofredores, aqui deve estar a gente, mais ou menos, né? E fala de alguns nomes, né, de espíritos que estão sofrendo. A condição, os espíritos trazem detalhes de como eles estão vivendo. Depois dos suicidas, olha aqui o Kardec falando do suicídio também. Inclusive, quando a gente assiste o filme do Kardec, vocês devem ter assistido, vocês lembram que ele encontra um homem numa ponte, em cima de uma ponte, querendo se matar? E esse homem, o Kardec conversa com ele, tenta evitar, mas não tem jeito. O homem se joga e cai, e morre, e se suicida. E depois de um tempo, esse mesmo homem vem dar comunicação no grupo dele, no grupo espírita do Kardec, né? Então, bem interessante essa parte aqui dos suicidas, né? Vários nomes aqui. Essa aqui eu achei bem legal, uma mãe e seu filho, né? Bem legal essa parte aqui de uma mãe que perde o filho e depois ela fala para todo mundo no velório do filho que meu filho, logo nós vamos nos reencontrar. E todo mundo acha que ela fala isso dizendo que ela ia ter uma morte natural, mas não, ela se suicida, né? Achando que ia reencontrar o seu filho. E depois ela dá uma comunicação que está aqui anotada no livro, né? Que ela fala, mas por que que eu não encontro o meu filho, né? Ele morreu e eu morri. Falei, mas aí eles explicam para ela, né? Seu filho morreu de morte natural, né? Ele não é um suicida que nem você. Como é que você vai encontrar seu filho se você se suicidou? Você acha que você vai estar no mesmo grau dele para cruzar com ele no plano espiritual? Muito legal esse tema aqui. Depois os espíritos criminosos arrependidos,
muito bonito também. Os espíritos endurecidos, que também não são bons e tampouco estão arrependidos, né? E fala também das expiações terrenas, também muito legal. Então, tudo isso são comunicações da segunda parte do livro Céu e Inferno, classificado com essa forma tão clara, né, que o Kardec, um bom pedagogo, fez. Introdução, né? Na primeira parte do livro são expostos vários assuntos, as causas do temor da morte, porque os espíritas não temem a morte, o céu e o inferno cristão imitado no inferno do inferno pagão, os limbos, o quadro do inferno pagão, o esboço do inferno cristão, purgatório, doutrina das penas eternas, Código Penal da Vida Futura, os anjos segundo a igreja e segundo o Espiritismo, né? Mais ou menos aquilo que a gente viu. Na segunda parte do livro, que a gente viu aquelas mensagens, né? É dedicada ao passamento, né? À morte, o desencarne. O codificador reuniu várias dissertações de casos reais, a fim de demonstrar a situação da alma durante e após a morte física. Aqui a gente vai falar da Revista Espírita, né? Vocês estão vendo aqui o primeiro livro está com a data do ano de 1858. Essa encadernação é bem legal. Tem lá na biblioteca do Centro Espírita Luz e Caridade de Tubi, essa encadernação aqui. Cada volume são 12 revistas espíritas, né? Porque era mensal essa revista. Então, de janeiro a dezembro, 12, de 1858, depois 59, tal, 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 até aqui está mostrando até 69, que foi o ano que o Kardec desencarnou. Mas mesmo depois do desencarne, a Revista Espírita continuou a ser publicada pelos seus seguidores, né, da equipe do Kardec. Escreveu Allan Kardec na Revista Espírita, número de setembro de 1865, quando da publicação do livro, né, do livro que nós estamos falando, né? O título desta obra indica claramente o seu objetivo, céu e inferno. Aí reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino. Como nos nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, aí nada introduzimos que seja produto de um sistema pré-concebido ou de uma concepção pessoal que não teria nenhuma autoridade. Tudo aí é deduzido da observação e da concordância dos fatos, né? O Kardec falando, né? Tirando toda aquele ar de dogma, né? De é assim, acabou. Não, tudo é raciocinado, é analisado e não tem nada assim pré-concebido. Alguém já trouxe isso. Não, tudo foi pensado e compreendido, né? Mostra o livro O Céu e o Inferno que os sofrimentos e as alegrias são estados de consciência do próprio espírito. Isso aqui parece simples, mas é muito profundo, né, gente? O céu e o inferno é um estado de consciência de cada um de nós. E para falar a verdade, você não precisa nem estar desencarnado para viver no céu e no inferno. E isso a gente tem vários exemplos, né? Pessoas que estão encarnadas, que vivem um inferno, um arrependimento de ter feito alguma coisa, algum erro, né, cometido mal para alguém, ter prejudicado alguém. A gente vê situações que as pessoas estão vivendo o seu inferno tão profundo que até pensa no próprio suicídio, né? Que talvez seja até talvez não, é o agravamento do inferno ainda mais, de forma muito pior, né? Quando respeita as leis naturais, tem tranquilidade, é feliz, e quando transgredindo-as, torna-se inseguro, considerando-se desditoso, né? Então, o céu e o inferno que a gente está falando, a gente sabe que não é tanto um local,
mas é mais um pensamento, uma vibração, uma sintonia, né? Inclusive o próprio umbral, né, que a gente tanto fala, ele tem sim a sua região, mas ele é muito mais de sintonia que você vai para lá do que deslocamento físico, né? Vocês lembram no filme do André Luiz, do Nosso Lar, primeiro Nosso Lar, quando ele está lá se recuperando, tal, de repente ele vai visitar a família da ex-mulher dele, da viúva, né? Que era a mulher dele quando ele estava encarnado, e dos filhos. E ele vai, visita, vê cada um, e de repente ele vê o cara que está no lugar dele, que é o novo marido, né? Com que ela se casou após a sua viuvez, né? Teoricamente, ela teria todo o direito, porque ela estava viúva, mas ele só de ver aquele cara lá, o que que acontece no filme? Vocês lembram? Direto ele volta para o umbral. Depois de ter passado uns dias lá no nosso lar, se recuperando, melhorando, trabalhando, ele já pensa baixo, já sintoniza as trevas e ele direto já acorda no meio do umbral e depois ele é novamente resgatado para o nosso lar. Ou seja, é tudo uma questão de pensamento e consciência, né? Continuando a falar do céu e inferno, Allan Kardec elucida e coloca nos seus devidos termos importantes questões teológicas que tanto têm preocupado a humanidade, elevados milhares de seres por todos os séculos a uma falsa concepção da divindade, né? Olha só o que ele está falando aqui, que tantos séculos que a gente incute na cabeça das pessoas a questão do céu e inferno, que é muito difícil você desconstruir isso de uma hora para outra, uma coisa que você veio trazendo várias vidas, né? E particularmente de seu próprio destino e dos meios e caminhos que deve seguir para uma evolução que não pode renunciar, mais suave, menos dolorosa, sem as tenazes de uma condenação compulsória, que corta as possibilidades de reabilitação e arrependimento e fere frontalmente os atributos mais sublimes do Pai Celestial, quais sejam a bondade e a justiça infinita. Olha aquilo que nós acabamos de comentar, né? A gente fala do céu e inferno e o inferno é a condenação compulsória. Você está condenado e acabou, e não tem conversa, não tem arrependimento, não tem remissão, não tem nem o que aprender, porque você pode até aprender, se arrepender e melhorar, mas você está condenado a viver para sempre no inferno, né? É, cortando a possibilidade de reabilitação e arrependimento. Isso é totalmente contrário ao conceito de Deus bondoso, né? Que tem bondade e justiça infinita. Isso daí realmente não passaria num exame mais profundo, não precisa nem ser espírita para entender isso, né? Agora nós vamos entrar no segundo livro, que é a Gênese, né? A Gênese, ela ela é o livro que é o último livro da codificação que a gente vai apresentar agora. O que que é a Gênese? Alguém sabe a palavra de Gênese, o que quer dizer? Nós vamos falar agora, né? É o motivo ou evolução dos seres, a gênese da existência humana. A gênese é o nascimento da existência, da onde surgiu. São a série de fatos e causas que concorreram para a formação de alguma coisa. Por exemplo, a gênese de um romance. Quando o cara fala a gênese de um romance, ele conta os detalhes de como começou aquele romance, como que as pessoas se conheceram, como elas se sentiram atraídas. Então, a gênese é o nascimento, o surgimento, né? Os fatos que foram desencadeados para que aquilo surgisse, né? Na religião, a Gênesis, né, é considerado o primeiro livro da Bíblia
que narra e descreve a criação do mundo, né? Então, nesse livro, a Gênesis, na Bíblia do Velho Testamento, é onde tem a história de Adão e Eva, do pecado capital, né? Que ele come a maçã e etc, né? Mas a Gênese do Allan Kardec, né? O nome da Gênese vem também o subtítulo, né? Os milagres e as predições segundo o Espiritismo, né? Muito legal esse livro, gente. Esse livro, eu gostava muito de ler esse livro. É impressionante como você percebe nesse livro como que o Kardec, na época que ele viveu, ele era antenado demais, né? Por exemplo, na época do Kardec, eles usavam lampião ainda, não tinha luz incandescente de eletricidade. Aí você vai falar, ah, mas já tinham inventado a luz, a lâmpada, mas ainda era coisa de laboratório, ninguém tinha desenvolvido uma indústria para se fazer lâmpada e vender lâmpada para pôr em casa. As casas não tinham ainda a eletrificação, não tinha fio para ligar, não tinha nada. E ele fala da eletricidade nos livros dele, coisa que ele aprendeu em livros, em pesquisa. Não era coisa comum da época dele. E nesse livro da Gênesis, ele fala dos astros, dos asteroides, dos cometas, dos planetas. Ele fala de coisa que para a época dele era muito avançada, que não era de domínio, de conhecimento comum das pessoas, né? Então vamos lá. A Gênese foi publicada e lançada por Kardec em dia 6 de janeiro de 1868, né? Lembrando que o Kardec desencarnou em 1869, um ano depois. Foi, portanto, o último livro que o Kardec publicou. Aí você vai falar, ah, mas tem obras póstumas. Obras póstumas, como diz o nome, né? São anotações, tipo de um diário que o Kardec anotava. Não sei se ele pensava em publicá-los, né? Mas ele foi escrevendo, escrevendo. Ele gostava de escrever, pelo jeito, né? E quando ele desencarnou, alguns anos depois que ele desencarnou, juntaram essas anotações do Kardec e publicaram. E a Obras Póstumas tem muito, muito comentário pessoal do Kardec, né? Como se fosse mesmo uma agenda, né? Um diário que ele escrevia. E então, esse foi realmente o último livro que o próprio Kardec publicou. Surgiu como um desdobramento do livro um, né? O livro um, que é uma parte do Livro dos Espíritos, né? Capítulo 2, 3 e 4. E livro 2 também do Livro dos Espíritos, capítulo 9, 10 e 11, né? Do Livro dos Espíritos. Só esse parágrafozinho aqui que a gente está vendo, dá para entender que todos os livros que nós estamos estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese, todos eles constam as informações no Livro dos Espíritos, né? Só que mais, vamos dizer assim, de forma mais abrangente, mais básica. E esses livros que foram publicados depois, eles não contradizem o Livro dos Espíritos, eles se aprofundam, ele aprofunda mais, dá mais exemplo e clareia melhor a compreensão do que está no Livro dos Espíritos, né? E aqui, ó, a gente achou essa página da Gênese em francês, né? E aí consultamos aqui o Google para entender o que está escrito aqui, tudo em francês, né? E conseguimos a tradução. A ciência é chamada a explicar a Gênese segundo as leis da natureza. Olha que interessante, né? A ciência é chamada para explicar a Gênese, que a Gênese bíblica, né? Tá falando do Adão e Eva, todo aquele monte de coisa que as pessoas achavam figuradas, né? Que era tudo como se fosse uma história infantil. Só que agora, segundo as leis da natureza. E aqui nesse escrito menor tinha mais coisa aqui.
Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, e não por sua suspensão. Olha o Kardec aqui, dando uma bem profunda, né? Então as pessoas falam: "Ah, mas Deus tudo pode, Deus é perfeito, ele é onipotente, ninguém pode mais que ele". É verdade. Só que ele criou leis da natureza que regem todo o universo, não só a Terra, todo o universo. E as leis que ele criou, ele não pode derrogá-las, né? Mudar. Ah, a lei que eu criei, tudo se transforma. Então, o cara que desencarna, o corpo dele desmancha, volta para a natureza, vira adubo, vira terra, depois é utilizado, numa planta que nasce, ou seja, são leis de transformação. Então, ele não poderia simplesmente estalar os dedos e fazer uma coisa aparecer, se isso não tivesse dentro da lei que ele mesmo criou, né? Então, ele é grande não porque ele muda a lei a todo momento, mas porque ele não a suspende, ele rege tudo de acordo com as suas leis. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Achei demais essa frase final aqui. O passado e o futuro são o presente, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso aqui. É uma coisa incrível, né? Mas não convém a gente se aprofundar agora. Vamos ao objetivo da obra Gênese: estudo e ressignificação de três assuntos até então diferentemente interpretados e comentados, né? A Gênese, que é a criação do mundo, né? Os milagres de Jesus e as predições, né? As previsões dos profetas, né? São esses três assuntos que são interpretados e comentados face ao conhecimento das novas leis reveladas pelo Espiritismo. Tudo de acordo, alinhado com o que o Espiritismo acabou de trazer. Acabou, não, para nós já faz mais de 160 anos, mas para a época que esse livro aqui foi editado, era recente ainda, né? Objetivo da obra: considerar que, segundo as leis reveladas pelo Espiritismo, há duas forças que regem o universo, o espírito e a matéria, que atuam de forma integrada, não separadamente. As duas forças trabalham ligadas, né? Mas são duas forças separadas. O entendimento da ação recíproca do espírito e da matéria, da maioria dos fatos, há características sobre. Deixa eu ler de novo isso aqui, ó. O entendimento da ação recíproca do espírito e da matéria retira da maioria dos fatos a característica sobrenatural ou milagrosa, aquilo que a gente sempre fala. Não existe, depois que a gente entende como que reage a física, a química, a todos os elementos da natureza de forma harmônica, e a gente percebe que não existe milagre. Tudo é dentro das leis da natureza, né? É o que ele está falando aqui, né? A gente tira, né? Quando a gente entende como que as coisas funcionam, o mecanismo, tudo que é fato que tem uma característica milagrosa, sobrenatural, eles perdem o sentido. É a característica essencial do Espiritismo, não haver mistérios, nem teorias secretas. Tudo deve ser dito às claras, segundo o ensino coletivo e concordante, passando pelo crivo da lógica. Esse último parágrafo aqui também é importante, por quê? Porque existem muitas religiões, seitas, que têm lá os iniciados, né? O cara entra e ele vai subindo uma hierarquia, ele é um aprendiz, de repente ele passa a ser mestre, aí ele é suprassumo do mestre, aí ele vai virando. E ele começa a descobrir alguns segredos que só devido à sua hierarquia elevada ele pode ter acesso.
O Espiritismo não tem nada disso. Ele abre o jogo para qualquer um que comprar o livro e ler, estudar e compreender, né? Não tem segredo de lugar nenhum. E quanto mais você estuda, você vai percebendo que tem mais coisa ainda, né? E aqui uma frase do Herculano Pires, né? Que ele desmistifica o fenômeno mediúnico. Por quê? Porque o fenômeno mediúnico, no Velho Testamento, né, antes de Cristo, tem um monte de fenômeno mediúnico, começando pelo Moisés, né? Que sobe lá o monte e recebe os 10 mandamentos lá de Deus, né? Entre aspas, as tábuas da lei. É mediúnico isso, né? Mas só que todo carregado de uma mística, né? De um monte de coisa que as pessoas não compreendiam como que era a mecânica desse fenômeno. Aí o Herculano escreve com muita sabedoria: os espíritos não são deuses nem demônios, mas simplesmente seres humanos desencarnados que se encontram em diferentes níveis evolutivos tanto intelectual quanto moralmente. Portanto, existe a possibilidade deles serem falíveis, a falibilidade dos espíritos. Do mesmo jeito que eu falo bobagem, eu erro e todos vocês e nós erramos, os espíritos erram também. Eles não são infalíveis só porque estão desencarnados. Eles não têm nenhum acréscimo de sabedoria ou inteligência ou conhecimento apenas pelo fato de haverem desencarnado, né? Agora vamos entrar no livro, alguns temas e capítulos que a gente destacou aqui para falar. Antes de entrar nessa parte, até agora não dei brecha, né? Alguém quer comentar, fazer pergunta, criticar, reclamar? Fiquem à vontade. É Não, muito João, complicado. tá. O que que você falou, dona Dirce? É muito complicado. Muito complicado? É. O que que a senhora não entendeu? Na hora que você fala, a gente parece que entende, mas eu acho complicado. A Ana Paula falou junto também, não entendi o que você falou, Ana Paula. Eu falei que eu não tenho nenhum comentário, João, só Ah, isso. tá. Tá bom. Então vamos lá. Deixa eu voltar, que eu não tinha lido. Fundamentos da revelação espírita. Revelação não no sentido teológico, litúrgico, normalmente contraditórias, né? A revelação espírita é todo conhecimento conquistado de natureza física ou filosófica. É uma revelação. Então, por exemplo, Sócrates trouxe revelações. Platão também, que era discípulo de Sócrates, né? Lá atrás, na Grécia Antiga, até antes de Cristo. Copérnico, Newton, Galileu, Lavoisier, vários sábios trouxeram revelações. E todas essas revelações, elas tinham o racional dentro. Não era uma revelação, o mundo vai acabar em 2045. Ah, como que você sabe? É uma revelação que me falaram. Não é assim a revelação que nós estamos falando. Nós estamos falando de revelações lógicas, que quando você entende, lê, você concorda, realmente tem lógica, tem sentido isso que você está me falando. Todos os ensinamentos de Sócrates são muito claros, assim como os do Kardec também, né? As antigas religiões usavam revelações para o exercício do poder e dominação. Falsos cristos e profetas. Falsos cristos e falsos profetas, né? O que quer dizer isso aqui? Eles vinham com revelações, o mundo vai acabar no ano 2026, e quem até esse momento não tiver pago o seu dízimo vai para o inferno, ou seja, então essas revelações que era tudo falseada, né, pelo próprio interesse, era uma forma de exercer dominação sobre a população. Por que que exercia dominação? Porque o pessoal tinha medo.
a dominação é através do medo, não da lógica, do raciocínio intelectual, como veio o Espiritismo depois trazer esse outro estilo de revelação, né? Que tem que passar pelo nosso entendimento, senão a gente não engole, né? Alguns temas e capítulos em destaque continuam a falar sobre Deus. Olha aqui no livro, quando ele fala de Deus, existência e natureza, não uma figura antropomórfica, né? Antropomórfica é uma figura que tem a forma humana, né? Então, o politeísmo, que eles colocam no politeísmo? É o Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus da agricultura, da boa colheita, é tudo, são pessoas que, até de uma forma familiar, né? Você vê que Zeus é pai, o Thor é filho e assim por diante, né? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Isso aqui é lógico, né? Tudo que tem um efeito inteligente tem que ter por trás uma mente, né? Uma cabeça inteligente para desencadear esse efeito, né? Por exemplo, quando eles começaram a ver que as mesas, as batidas, porque a mesa girante, ela não ficava só pulando e dançando, ela estalava, ela fazia barulho também, fazia batida. E eles começaram a perceber que a batida da mesa não era como batida de uma porta ou uma janela que bate com a ação do vento. O vento está soprando, a janela fica pá, pá, fica batendo direto. Não era assim. Ela batia, ela tinha um ritmo, ela batia. Você falava, se for sim, bate uma vez, se for não, duas. E respondia sim ou não, e aí ia falando. Ou seja, tinha uma coisa inteligente, só podia ter uma causa inteligente. Não era só o vento batendo, era alguém que estava codificando uma mensagem inteligente. Portanto, era um espírito, né? Para compreender a natureza de Deus, ainda nos falta o sentido, que não se adquire senão pela completa depuração do espírito, né? A gente, por mais que a gente evolua, que a gente avance nessa encarnação, nesse nível de evolução que nós vivemos, nós ainda não conseguimos compreender a natureza de Deus, né? Ah, eu compreendo. Compreende? De que jeito que você compreende? Ah, Deus é eterno, ele sempre existiu. Como que ele sempre existiu? Se ele sempre existiu, ninguém nunca criou ele? Não. Se alguém tivesse criado ele, esse que criou Deus seria mais poderoso que Deus. Então, ele sempre. Então, você começa a pensar, a raciocinar, fala, não cabe na minha cabeça. É isso aqui que ele está falando. Nós não temos ainda o sentido para compreender Deus na sua plenitude, né? A inteligência suprema, eterno, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. É bom a gente saber desses atributos de Deus. E cada um deles diz muito na nossa vida, né? Então dá a impressão que de repente Deus ficou bravo e fala: eu estou esperando, vocês não evoluem, sabe de uma coisa? Eu enchi meu saco e vou virar a mesa daqui para frente. Ele não é mutável, ele não perde a paciência, ele é imutável, ele não altera, não se desequilibra como nós. Quando a gente pensa que ele ficou bravo, é porque nós estamos atribuindo a Deus uma qualidade nossa, humana, mas ele não é assim, né? Então, inteligência suprema, eterno, poderoso, soberanamente justo e bom, não vai fazer nada para nos castigar, para nos prejudicar. Ele é soberanamente justo e bom. Ó Deus, pô, eu queria tanto que o meu filho sobrevivesse. Por favor, salva ele dessa doença incurável. Como que você quer saber mais? Você quer ser mais justo que Deus? Se mais justo que ele não existe, ele é soberanamente justo. Então, tudo isso, gente, parece que é palavra, mas na hora que você está vivendo e conhece esses atributos divinos, você compreende melhor e a sua fé aumenta, né? Ela é construída a partir desse conhecimento, né? Que está tudo descrito no Espiritismo, né?
toda a natureza está imersa no fluido divino, sopro do Criador. Tudo que está na natureza, o fogo, o vento, tudo está dentro desse fluido criado por Deus, né? Aí outro capítulo, o bem e o mal. O mal é a ausência do bem. Não existe o mal como um poder que rivaliza com o bem. Essa imagem aqui a gente pega dos quadros, né? Que foram pintados pelos os artistas do passado, que coloca o braço do diabo medindo força, né? Com o braço de Jesus, como se fosse duas forças antagônicas e, vamos dizer assim, equilibradas. Não existe nenhum equilíbrio nessa. E Jesus, no caso, que está simbolizando Deus, ele é soberanamente justo e bom, onipotente. Não tem como ele considerar o diabo um inimigo. Ele é ele é o criador de tudo. Então, o próprio diabo é um espírito em evolução, que ainda vai evoluir, que ainda vai compreender e também vai ter o seu caminho desenhado para o bem, né? A fonte de propensão para o mal tem princípio no instinto de conservação, quando ainda nos seres primitivos não existe o contrapeso do senso moral, né? O ser primitivo, ele é ainda dirigido pelo instinto, né? Então, por exemplo, um cachorro que está comendo, se ele está com a comida lá do lado dele, e você vai lá e mexe no pratinho de comida dele, ele rosna, ele fica bravo. E se você for tirar a comida de lá, é capaz de ele te morder. O que é isso? Instinto de conservação, né? O instinto de conservação que nós trazemos ainda do reino animal é que muitas vezes eles ultrapassam o nosso livre-arbítrio e fazem com que a gente seja mais egoísta, que a gente faça as bobagens que às vezes a gente faz, né? Então vamos lá. O mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao progresso realizado, né? Então, o que significa isso? O mal, mas o mal não é tudo igual? Não, não é, é relativo. Se você tem conhecimento do bem, se você sabe que fazer aquilo é ruim, a responsabilidade do mal aumenta mais ainda. Se você é ignorante, não sabe, não conhece as leis ainda de Deus, não tem noção do Espiritismo, por exemplo, você é ignorante e você vai errar, você vai ter responsabilidade do seu erro, mas menor, menos responsabilidade. Então, tudo é muito relativo, né? Isso é importante a gente entender também. A solução que mais se aproxima da verdade é aquela que melhor compreenda os atributos de Deus, né? Sempre é aquilo que eu falei, entender os atributos de Deus é um caminho seguro para a nossa vida, né? Aquela imagem lá de Jesus tirando o braço de ferro com o diabo, né? Então, o quadro inteiro é isso aqui. O bem e o mal, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo. Infraprimitivo quer dizer o homem preparando ainda para ser primitivo. É mais ou menos a matéria-prima do homem, né? Se preparando ainda para entrar no reino hominal, ainda é mais animal do que hominal, do que um homem, né? Demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação para que a palavra articulada pudesse assinalar o novo ciclo de progresso, produção fisiológica da voz. Isso aqui é um trecho do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 10. Aqui, gente, tem muito conhecimento, né? Olha o que ele está falando. O homem, quando ele ainda é infraprimitivo, ele é mais animal, é mais um macaco ainda do que homem, ele não fala, ele rosna, ele faz barulho, ele grita, ele faz um monte de coisa.
Só que quando ele está chegando na fase de mudar, de migrar do macaco para o homem, para o humano, então o que que acontece? Ele demora-se longo tempo nas regiões espaciais, no plano espiritual, antes da sua encarnação, porque os espíritos de instrutores, eles vão fazendo intervenções sutis nos seus equipamentos de fonação, de falar. Por quê? Uma das coisas que faz o animal se humanizar é a fala. É quando ele começa a se comunicar e criar as frases e montar não só palavras soltas, mas juntar frases. Isso é o que faz com que o raciocínio do homem, a gente sabe que o animal ele tem pensamento fragmentado. Ele vai pensando palavras sim, não, pois é, não vai, não junta. Quando ele começa a falar, ele começa a fazer montar frases. E aí o raciocínio dele começa a ser contínuo, não tão fragmentado como era no reino animal. Então, esse aqui é o grande salto que existe no início da transformação do homem, né? As alavancas do progresso moral, a postura ereta. Olha, tudo isso é no livro A Gênese, hein? Nós estamos falando da Gênese. A postura ereta, o macaco ele arrasta a mão no chão e aos poucos ele vai se elevando. Modificações na fonação, que nós acabamos de falar. Ele começa a falar e articular e formar palavras e formar frases. E aí o raciocínio dele vai se desenvolvendo. A linguagem falada, a palavra articulada, pensamento contínuo, o pensamento dele que era fragmentado passa a ser contínuo. Ele consegue fazer reflexão, desprendimento, ele tem senso de responsabilidade, ele tem noção de ação e reação. Se eu fizer isso, acaba redundando naquilo. Livre-arbítrio para escolher, o livre-arbítrio que vai libertando ele dos impulsos instintivos animais que ele traz, né? E o senso moral, também do livro Evolução em Dois Mundos. Vocês sabiam que na quarta-feira nós vamos começar esse livro aqui, Evolução em Dois Mundos? Daqui 3 semanas, né, Vitor? Você está aí também? Nós vamos estudar esse livro, muito legal. O bem e o mal, definição de moral, né? No Livro dos Espíritos, questão 629, que a doutora Irvênia sempre fala, né? Vocês lembram disso? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, de distinção entre o bem e o mal. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem para o bem de todos, né? Portanto, o homem faz o mal porque ignora o bem. Aquele que é virtuoso sabe discernir entre o bem e o mal, Sócrates, né? Ou seja, se a moral é distinção entre o bem e o mal, o cara ele vai optar por fazer o bem porque ele sabe que é melhor. Então ele tem que saber, ele tem que ter informação, ele tem que ter dados para ele discernir e escolher entre o bem e o mal, escolher o bem. Então, na verdade, o mal é mais uma causa da ignorância do que do instinto mal, vamos dizer assim. A gente, à medida que a gente aprende, a gente é impulsionado, alavancado a fazer o bem, porque a gente começa a compreender que fazer o bem para os outros é melhor para nós, não para os outros, né? A moral é fruto do conhecimento. Olha só que interessante isso, né? Alguém tem algum comentário ou podemos seguir? Aí tem o capítulo O papel da ciência na Gênese, né? O homem foi impotente para resolver o problema da criação, até que a ciência lhe deu a chave, o conhecimento das leis da natureza. A Bíblia é uma revelação divina? Pergunta. Encerra grandes e belas coisas, mas contém narrativas que a razão desenvolvida pela ciência não pode aceitar, né? Várias coisas aqui a gente pode dar de exemplo, que não tem lógica. Está escrito que o mundo foi criado em 7 dias, né? No sétimo dia ainda descansou, né?
A gente sabe cientificamente que são 7 períodos da formação da Terra, né? Que é tudo simbólico na Bíblia, né? Foi criado então o homem, primeiro Adão, depois da costela dele, uma mulher. Tudo isso, gente, é coisa que está na revelação divina lá da Bíblia, mas que nem ele está falando aqui. A razão desenvolvida pela ciência não pode aceitar, não dá para aceitar que de uma costela de um homem foi feito uma mulher, né? Antigos e modernos sistemas do mundo. Uranografia, que significa astronomia. Olha o nome do capítulo, gente. Uranografia, do Allan Kardec, no livro A Gênese. É muito legal esse capítulo aqui, né? Esboços geológicos da Terra, teoria sobre a Terra, revoluções do globo, caráter progressista da doutrina espírita, tendo em vista a sua base e arcabouço da ciência, pode e deve aceitar o avanço natural dos conhecimentos. Capítulo 1, item 55. O que é o caráter progressista da doutrina espírita? Né? É aquilo que a doutrina espírita ela tende a evoluir no seu ponto científico. Lembra que a gente falou que o espiritismo tem um tripé, 3 bases: científica, a base filosófica e a base religiosa. O caráter científico, ele é mutável, ele vai evoluir conforme a ciência. Ele foi escrito numa época que tinha um conhecimento muito limitado e esse conhecimento vai aumentando. Então, ele aceita o progresso da ciência, ele não é contra. É isso que faz com que o espiritismo seja sempre atual. O que ele não aceita a mudança, que é a parte moral, a parte religiosa. Por que que ele não aceita? Porque ela está completa, né? Amar o próximo como a si mesmo. Isso aí vai mudar? Vai mudar a lei? Isso vai ser igual em todos os níveis, né? No plano de um planeta feliz, de um planeta infeliz, triste, é tudo o mesmo conceito moral, mas a parte científica não. Ele vai sempre ser atualizado. Falando da uranografia geral. Espaço finito ou infinito, Galileu. Tempo, outra referência no plano dos espíritos, né? Ou seja, você sabe, olha aqui que ele fala do tempo, né? No plano dos espíritos, o conceito de tempo é muito diferente. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Para um espírito, ele consegue viajar no tempo, olha que coisa doida, né? E ver o que aconteceu 2000 anos atrás. Ele consegue, para ele, se ele fixar o pensamento num fato, pode passar 200 anos e para ele foi ontem, né? A gente cansou de ver espíritos em reuniões mediúnicas falar que ele morreu, de que jeito você morreu? Ah, eu estava num cavalo e o cara me deu uma flechada. Quer dizer, ele está falando de uma coisa que aconteceu de mais de 100 anos. Ele está com dor e está saindo sangue ainda do ferimento dele no perispírito, né? Porque para ele foi ontem. Então, o tempo é muito diferente no plano dos espíritos. Ele vai conforme a nossa atenção, conforme nós nos fixamos numa coisa, a gente não vê o tempo passar. Matéria cósmica primitiva, né? Que é o que nós estamos falando da matéria básica, que é o fluido cósmico universal. Brasão do universo, a unidade na variedade. Esse item aqui, para eu entender, eu tive que pegar a própria Gênese para ler o capítulo para explicar esse item aqui. É o seguinte, a unidade na variedade. O que quer dizer isso? A unidade significa, a unidade é todos criaturas de Deus. O único Deus criou todo o universo e toda essa criação, ela tem uma unidade de ser, por exemplo, de ter uma lógica,
de nada dar saltos, não aparece nada do nada, assim, de repente aparece um carro na minha frente e isso faz parte da lei divina. Isso aí é truque, né? Então, tudo é transformação, tudo dentro de leis de progresso. E o que é variedade? É vários sistemas, vários planetas, vários tipos de vida, vários tipos de ser, né? Seres tanto animais como hominais, né? A gente sabe que o homem, né? Antigamente a gente achava que nós éramos o topo da cadeia animal, né? O homem. Só que a gente já sabe que não é. Nós estamos muito longe. Por quê? Existem seres humanos, vamos dizer, espíritos desenvolvidos muito mais evoluídos que nós. Para nós, para eles, talvez nós sejamos como macacos, tão atrasados que nós realmente não estamos no topo. Nós estamos no topo no nosso planeta, mas no universo, com certeza, estamos longe, né? Vida certa, soma de minerais, assim como na semente e no embrião, né? Ah, tudo na vida é uma mistura, né? É uma combinação, desde da vida mineral, né? Como na semente, na planta, no vegetal, e no embrião, o início da vida animal, né? Tudo isso é uma combinação harmônica também da vida, em tudo que existe nesse universo, né? Evolução orgânica e espiritual dos seres. Tudo também segue essa sequência, né, de evolução. Tudo evolui, né, do ser, mesmo que a gente não queira, mesmo que o espírito fique reticente, teimosamente estacionado, mas ele vai acabar evoluindo. Teorias sobre a Terra, que ele vai citar várias teorias sobre o nosso planeta. Alma da Terra, coletividade dos espíritos humanos. Esse aqui é bem legal também. A gente sabe que a Terra é um ser coletivo, né? Cada um de nós é um ser individual, mas o planeta é um ser coletivo que tem uma individualidade, que tem um nível de evolução e esse nível de evolução, como a gente evolui individualmente, também evolui coletivamente. E aos poucos, o mal vai sendo cada vez menos aceito e admitido pelos seres humanos, né? De uma forma coletiva, né? Antigamente não era legal todo mundo ir lá para o Coliseu e assistir os caras botando fogo nos cristãos, os leões morrendo de fome, jogando lá para comer as pessoas, as brigas de gladiadores que levavam à morte, né? Não era só uma derrota, o cara às vezes era obrigado a matar o outro, ou seja, tudo isso era legal, era uma diversão, e hoje não é mais aceito, né? Então, coletivamente, por mais que pareça que não, nós estamos evoluindo também, né? Gênese orgânica é muito legal essa parte. Ele fala dos órgãos, né, dos corpos, variedade dos corpos, base, número pequenos de princípios elementares, que ele fala aqui do micro-organismos, do desenvolvidos e descobertos pelos microscópios, né? Que no Kardec ainda era um pouco de novidade isso na época dele. A mesma composição química dos corpos inorgânicos e orgânicos, né? Olha que legal. A mesma composição, ele está chegando no princípio da formação dos seres, que é o fluido cósmico universal, princípio vital também, né? Dos seres orgânicos. A química jamais conseguiu reconstruir uma simples folha morta. Olha que frase interessante, né? Por exemplo, eu vejo uma formiguinha andando e eu penso, não tem nenhuma tecnologia, nenhum conhecimento capaz de fazer uma formiguinha.
Ah, mas você consegue fazer um robozinho, a formiguinha andando? Consegue, tem máquina para isso, tem toda a tecnologia. Mas o raciocínio da formiguinha, que ela vê um obstáculo, ela contorna, quando você tenta pegá-la, ela se sente ameaçada, ela corre, né? Todo esse raciocínio é uma programação muito profunda, né? Que a gente não consegue entender por quê. Nós não entendemos o princípio vital, que é o princípio da vida, que é um princípio que o Kardec, nos livros deles, explica, né? Que faz com que a junção do corpo e do espírito tenha a vida do corpo. Vamos lá. Geração espontânea ou progressão dos seres? Aqui é outra discussão interessante. No Espiritismo, a gente aprende que os seres vão progredindo e se transformando, né? Tem aquela frase que fala: o espírito, ele dorme no mineral, na pedra, sonha no vegetal, na planta, agita no animal, né? E desperta no homem. O espírito é tudo isso, ele vai evoluindo, então não tem como você ter geração espontânea. O que que é geração espontânea? É uma coisa que de repente aparece um cavalo. Não teve nenhuma transformação, não teve uma égua que pariu aquele cavalo, não teve nada, não tem como. É tudo uma progressão na natureza de Deus. Não existe a geração espontânea, do nada surgiu alguma coisa, né? Evolução orgânica. Embora isto fira o seu orgulho, o homem deve ver em seu corpo material o último elo da animalidade sobre a terra. Essa frase quer dizer, mesmo que a gente ache que é um absurdo eu, sendo homem ou mulher, ter vindo do reino animal, sou comparável a um cavalo, um porco, né, um animal, uma formiga, né? Não tem cabimento, eu sou muito superior. Não, nós temos que encarar que isso, na verdade, nós somos um elo, na verdade, o último na Terra, não no universo. E somos parte do reino animal, mamífero como eles. Gênese espiritual. Agora nós falamos da gênese material, agora da espiritual. Tudo capítulo da Gênese. Princípio espiritual inteligente que independe do princípio material e do princípio vital. Princípio vital a gente sabe que é como se fosse a gasolina do corpo, né? O corpo da gente é como se fosse o carro e a gasolina é o princípio vital que faz o carro se movimentar. Só que o carro precisa de um motorista, e o motorista é o espírito, né? Hipóteses sobre a origem do corpo humano na Terra. Ponto de partida da alma humana, senso moral. Por ter passado pela linha da animalidade, o homem não seria menos homem. Ah, não é porque eu vim do animal que eu deixo de ser homem, imagina. Nada a ver, eu sou uma construção. Preconceitos selvagens mal se distinguem dos macacos, né? Lógico que são seres que estão todos em evolução. Isso não quer dizer que nós somos superiores que eles. Nós somos superiores na hierarquia, mas não importância do ser. A vida de um animal é tão importante quanto a nossa, para Deus, né? A gênese espiritual, o suporte da evolução orgânica e do progresso intelectual no progresso moral. Corpos de macacos teriam sido adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram a encarnar-se na Terra. Olha que frase interessante, é da Gênese, né? As diferentes espécies do gênero humano evoluíram do Australopithecus afarensis, surgido na África há 3,2 milhões de anos. Aqui a gente vê, ó, vários o avanço do homem como de animal a homem, né? A gênese espiritual. A ciência ainda debate sobre o ponto em que o homem adquire o senso moral, né? Esse que está com esse marca aqui vermelha é considerado hoje pela ciência
a migração do macaco para o homem, a partir desse Homo erectus aqui, que surgiu há 2 milhões de anos, é que surgiu o homem na Terra. Antes era considerado humanoides, né? Que eram macacos. O humano a partir daqui. Esses aqui já são, né? Tá vendo? São épocas mais recentes, 600 a 200 mil anos, 600 a 200 também, e homens sapiens que somos nós, né? 200 mil anos até hoje, né? Que nós somos homens sapiens. Gênese mosaica, os 6 dias, cada dia representa períodos geológicos. Lembra que eu falei? Tudo é simbólico, né? A ciência não consegue concordar com o que está na Gênese de Moisés. O paraíso perdido forma imagem pueril e ridícula. É uma alegoria com riqueza dos significados. Quais são os significados? Adão representa a humanidade. A árvore é a vida espiritual. A árvore do conhecimento é a consciência, o livre-arbítrio. O fruto são os objetivos materiais. Comer o fruto significa sucumbir às tentações. E a serpente é a perfídia dos maus conselhos, né? Aqui a serpente talvez represente os nossos obsessores, né? Os nossos amiguinhos. Então tudo isso é simbólico, como a gente está vendo aqui, né? Temas e capítulos em destaque: os milagres segundo o Espiritismo, Academia Francesa. O que eles falam? O milagre é o poder divino contrário às leis da natureza, sobrenatural e inexplicável. E a gente sabe que o Espiritismo, a ação recíproca entre as forças espirituais e materiais, sem nunca contrariar as leis da natureza. Etimologicamente, milagre é coisa admirável, portanto, tudo é milagre na natureza. Fluidos, olha aqui que ele fala também no livro, fluido, natureza e propriedades e ações. Fluido cósmico universal, que é a matéria elementar, né? Que tudo que existe é transformação desse fluido. Constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. 2 estados distintos dos fluidos: eterização ou imponderabilidade, que é o fluido mais etéreo que a gente não consegue pegar. E tem a materialização, que é a ponderável, que é tudo que é material, tudo que é ponderável, né? Que é fluido também transformado. A pedra, nosso corpo, a madeira, a nossa casa e etc. E até o ar também é ponderável, né? Livro Evolução em Dois Mundos. Os fluidos, aí ele fala da formação do perispírito, explica o que é perispírito, corpo carnal, né? Continua a falar da qualidade dos fluidos, que ele tem várias qualidades, e que cada um tem a sua característica, né? Por exemplo, se você tem ódio, você tem um tipo de fluido, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo. Cada um dos fluidos tem como se fosse um cheiro, né? Que de acordo com a característica do sentimento que a gente está mentalizando. E fisicamente também ele pode ser excitante, calmante, vários tipos de fluido, né? Que a gente, quando a gente faz o passe, a gente pode dar um fluido analgésico, né? Para alguém que está com uma dor, por exemplo. Então aqui a gente fala da ação dos espíritos sobre os fluidos, né? Que eles agem sobre os espíritos, ou sobre os fluidos, fazendo com que eles possam nos curar, inclusive, né? Aqui eu estou dando uma acelerada, gente, porque já estamos no final, tá? E fala também sobre a superioridade da natureza de Jesus. O homem com a organização dos seres carnais, tudo aqui é a lógica do Kardec, né? Ele fala, tem gente que fala, Jesus não tinha um corpo. O corpo de Jesus era fluídico. E o Espiritismo rejeita essa tese, nada a ver. Se ele fosse fluídico, que ele seria de diferente? Ah, eu sofri tudo isso, mas eu nem senti que eu não tinha corpo, né? Vocês achavam que eu estava sofrendo, mas não é verdade, né?
O espírito puro dominava a matéria de maneira absoluta, o perispírito alimentado pela parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. É muito legal essa parte que ele fala de Jesus, né? Da natureza, do corpo de Jesus. Alma ligada ao corpo por laços sutis. Ele tinha a dupla vista, que é a vidência espiritual, psíquica, percepção do presente, passado e futuro, aquilo que a doutora Ivênia chama de mediunidade de presciência. Imenso poder magnético e desejo de fazer o bem. Jesus é médium ou não? Né? Essa é uma questão interessante, que não vou estender aqui, mas depois a gente fala, se der tempo. As predições do Evangelho, sinais dos tempos, tempos marcados por Deus são chegados, nosso globo está sujeito à lei de progresso física e moral, né? Continuando a falar dos sinais dos tempos. A humanidade realizou incontestáveis progressos, né? Nas ciências, na arte e no bem-estar moral. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral, né? Os progressos materiais são claros, evidentes e incontestáveis, mas ainda precisamos melhorar na parte moral, né? Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade, né? Tudo em torno do progresso moral. E aí a conclusão: nem céu, nem inferno, nem o diabo, nem os anjos. O Espiritismo veio derrubar as bases já enfraquecidas da velha igreja, alertando o espírito para a idade da autonomia. O temor das penas eternas do diabo e das heréticas condenações não exercem mais nenhum poder sobre o homem moderno. Ninguém tem medo. Ninguém vai evoluir por medo. Nós vamos evoluir por consciência, né? Já foi a época de você mudar a pessoa por medo. Seu pensamento amadurecido acostumou-se a utilizar o crivo da razão, que arrebatou o medo, acendendo novas luzes do conhecimento e da razão, os novos alimentos para a construção da fé. No livro Céu e Inferno encontramos recursos para entender os gozos e as penas. Após a desencarnação, são os estados íntimos das almas, inerentes ao grau de perfeição do espírito, que tira de si mesmo os princípios de sua felicidade ou infelicidade, uma vez que não há lugar circunscrito ou especialmente destinado a uma coisa ou outra. A felicidade, o céu e o inferno não é um local, é um estado de alma, né? Com a doutrina espírita transformando completamente a perspectiva do porvir, a vida futura deixou de ser apenas uma hipótese para ser uma realidade absoluta. E o estado da alma após a morte deixou de ser um sistema para ser um estado, um resultado da observação. Ao erguer-se o véu, o mundo espiritual surgiu na plenitude de sua realidade prática. E com isso, a gente terminou essa apresentação de hoje, né? Como eu disse no início, é um pouco extensa, mas ainda temos tempo para alguns comentários. Quer falar alguma coisa, Vitor? Você entrou depois, não sei o que que você pegou aí, o que que você perdeu. Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu entrei, estava naquela parte, já estava na Gênese, tá? Bem, falando então, fazendo alguns comentários sobre a parte da apresentação que eu presenciei, com certeza toda ela foi muito interessante, porque o assunto é muito interessante, mas eu estava pensando agora o seguinte: o próprio Kardec fala que quando tem o tempo propício, os espíritos trazem, né, os conhecimentos. Quando a humanidade já está pronta para compreender certos assuntos, os espíritos se comunicam, né? E há ali uma concordância do ensino. Quando o tema não está, ainda não está, ainda quando determinados temas ainda não chegaram no tempo de serem divulgados, Kardec falava que as opiniões dos espíritos eram muito contraditórias, eram isoladas, né? E aí a gente fica pensando, olha quantos assuntos profundos o livro A Gênese tratou.
justamente porque já era momento, já tínhamos condições, né, de compreender. Então, o Kardec fala dessa questão do corpo fluídico, dos milagres, né, virgindade de Maria. Olha quantos assuntos que no passado foram objetos de dominação por parte da ordem religiosa sobre a humanidade. E naquela época da codificação, ela significava que os espíritos trazendo esses ensinos para nós é porque já tínhamos total condição de refletir, de pensar, né? É claro que quando foi falado ali dos atributos de Deus, né, fica de fato mais fácil, mais compreensível certos assuntos. Deus sendo soberanamente justo e bom, né? Não tem por que ele condenar uns, não condenar outros, não tem por que umas pessoas nascerem saudáveis e outras não, né? Não tem o porquê a criação acontecer de pronto, de imediato, né? E, e Kardec ele comenta isso, olha a grandiosidade do Criador, né? Então você vê toda aquela questão evolutiva daqueles animais, né, infraprimitivos, né? Então tudo isso demonstra a grandeza de Deus e é muito interessante, é retratado nessa obra, no livro A Gênese. Então, sabemos que não há, da codificação de Kardec, não há este ou aquele livro mais importante, é um conjunto só. Mas há sempre aquela questão que nós temos mais familiaridades com este ou aquele livro. Então, pelo aspecto científico do livro A Gênese, é um livro assim que eu normalmente, não vou falar que normalmente, mas eu me sinto assim muito mais estimulado a ler ele do que os outros. Muito embora eu já tenha lido os outros, e todos são importantes. Né? O Céu e o Inferno, quando Kardec fala de anjos e demônios, que coragem que ele teve, né? Milênios de dominação sobre essa questão, né, pessoas sendo, né, dominadas, né, sobre essa questão de anjos e demônios, purgatório, inferno, diabo, né, e vem Kardec e publica um livro sobre isso e ainda apresenta os relatos dos espíritos, mostrando que, de fato, são estados íntimos, né, a depender da sua conduta quando encarnados. Nossa, então tudo isso é matéria de estudo para nós por muito e muito tempo. Não tem como ler uma vez, não tem como ler duas vezes. Isso aí tem que ser objeto sempre das nossas atenções, se nós de fato queremos, né, compreender, a doutrina dos espíritos. É isso, pessoal. Muito bom, Vitor. Alguém mais quer comentar? Dona Dirce, só que tem alguma coisa a dizer? Não, João, não. É tudo, para mim é tudo muito difícil, eu não tenho o que falar, não. Eu tenho que procurar ver se tem o livro aí, O Céu e o Inferno eu tenho, acho que a Gênesis também, e eu tenho que ler um pouco, mas é muito extenso, eu já esqueci tudo que você falou lá no começo. Com Então é certeza. só para vocês mesmo, vocês são catedráticos no assunto, a Ah, gente não, né? nós vamos começar, Dona Dirce, na terça-feira, nesse mesmo dia, não quarta-feira que vem, mas na outra, o Livro dos Espíritos. Quem sabe depois que acabar, a gente começa a ler na sequência outro livro, né? Pode ser a Gênese ou o Céu e o Inferno. Então, estudar em grupo é muito gostoso. E nós vamos, se Deus quiser, longe ainda, né? É, Ah, vamos, se Deus quiser. vamos Ana, sim. é. Ana, algum comentário? Ana de Guarulhos ou de Brasília? Tem a Ana de Guarulhos de Brasília e a de São Caetano, né? É, viu, João? Não, como a dona Dirce falou, é difícil, né? Mas aos pouquinhos a gente vai compreendendo, né? Um pouquinho que a gente aprenda já evolui um pouquinho, né? Na nossa vida terrena, não é? E como o Vitor falou, não é livro para ler, é livro para estudar, né? Tem o livro que é para ler, o romance, aquela coisa toda. Agora, esses livros são para serem estudados mesmo, né? Mas A a gente gente. não guarda mais na cabeça, Ana. A nossa Não, cabeça, a minha cabeça não guarda mais tudo isso. não, dona Dirce, a minha também não, mas a gente faz um esforcinho. Muito pouca coisa a gente vai assimilando. É verdade. Ah, mas um pouquinho que a gente aprenda já ajuda, né? Ajuda a Agora, nossa evolução espiritual. agora o livro dos Espíritos eu já andei lendo bastante, acho que talvez eu me saia um pouquinho melhor, mas o resto Não, não.
Mas tá bom. É assim mesmo. Se a É, gente conseguir estudar e ler o livro dos Espíritos e compreender, nós já vamos ter mais de É, meio caminho andado, com é certeza. verdade. É Os outros verdade. ficam mais fáceis, É né? verdade. Mas muito interessante, viu? Todos esses tópicos aí. Legal, Gostei muito. muito bom. Ana de São Caetano, algum comentário? É bem interessante mesmo. Eu gostei, acho que foi o Vitor que falou da coragem de Kardec, né? De falar que dos anjos, dos demônios, né? Então, assim, e aí, você parar para entender o período em que ele estava e ele escreveu tudo isso e o tanto de material que a gente tem para aprender, né? Então, assim, é uma informação, um conhecimento muito grande e eu acho que é isso, né? A gente tentar. E o estudo em grupo é, sem dúvida, o melhor caminho para a gente ler esses livros, né? Então, vamos começar. Amanhã a gente começa o livro dos médiuns para a turma, né, do estudo da mediunidade. Ah, é? Para quarta-feira. Daqui semanas, então, o estudo Livro dos do livro Espíritos. dos com essa turma aqui. Então, não vamos desistir. 2 livros da codificação na semana. Isso vai ser muito bom para todos nós, né? Vai ser muito legal. Viu, Ana Paula? Você falou que o Vitor falou da coragem de Kardec. Muita coragem mesmo, porque naquela época ainda tinha nobres que pagavam a igreja para não ir para o inferno, para ser perdoado. comprava um lugarzinho no céu, né? Comprava um lugarzinho no céu. Então ele foi muito corajoso mesmo. É, Exatamente. certíssimo. Difícil. Ele foi corajoso naquela época. Existiam pessoas que queriam comprar, né, a sua passagem para o céu, para não ir para o inferno. O mais dolorido ainda, eu acho, Ana, que assim, nos dias de hoje, você ouvir algumas coisas, como eu ouvi no começo dessa semana, ontem, que a pessoa estava revoltada com Deus porque Deus levou o primo doente. Oi? Então, assim, as pessoas ainda estão muito apegadas a essa questão né, pregada no catolicismo. E aí eu tentei explicar para a pessoa, né? Eu conversei, falei um pouco dessa questão, né, da doutrina espírita e tudo mais. Então, assim, ainda tem muito chão para que todas as pessoas encarem a morte. E eu fiquei pensando nisso, viu, João? Quando no começo da apresentação, você falando, né, do céu e do inferno, eu pensei nessa pessoa. E as pessoas ainda não entendem, né? Não entendem. Então, é a gente estudando e tentando ajudar esses que ainda não entendem. É isso. É. É, O importante é a gente saber, né? Porque a gente sabendo, a gente consegue tanto nos ajudarmos, como também ajudar os nossos próximos, né? Nós que não compreendem ainda. Então, vamos tratar de aprender porque não adianta querer que os outros saibam, né? A gente tem que saber, né? cada um é responsável por si, né? Exatamente, exatamente. E então, já que nós encerramos, né? Quem quer fazer a prece de encerramento agora? Quem fez a de abertura foi a Ana, né? Fui eu. Foi. Quem quer fazer a de encerramento? Eu falei pra caramba hoje, eu já É, gastei minha cota de palavras. eu faço, João, Só faz? Então, pode faço. fazer, dona Dirce. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a quem nós devemos pela bênção da vida. Agradecemos pela oportunidade que a gente tem de estar aqui nesse planeta, nessa caminhada, para o nosso aprendizado. Agradecer a Jesus pela luz maravilhosa que Ele tem, que Ele nos ilumina todos os dias, e os seus ensinamentos, ao plano espiritual,
aos nossos amigos e mentores em particular, que estão sempre ajudando a gente no nosso entendimento. Agradecemos com a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus.